Oiê, tudo bem? Então, chegamos agora no episódio 23 da Espiral de Mudanças, né? E nessa fase 2 eu estou explicando para vocês como que eu realizei a exposição fotográfica que eu realizei como primeiro trabalho feito depois que eu descobri a minha verdadeira vocação de fotógrafo e tal, né? É importante dizer que esse era o meu primeiro trabalho como fotógrafo. Então, ao mesmo tempo que eu ia realizando um evento, né, eu criando uma exposição, eu ia também aprendendo ao longo do caminho. Porque, para quem está acompanhando aqui a história, sabe que eu não tinha tempo a perder. A gente não tem tempo para rascunho. Ou seja, enquanto eu aprendia, eu já fazia uma exposição e já tentava viabilizar minha vida, inclusive lá em Londres, que não é uma cidade lá barata, né? Vocês sabem. Bom, então nesse processo, lá no episódio anterior, no 22, eu contei para vocês que eu consegui o patrocínio da empresa que eu trabalhei antes e ganhei os equipamentos quase como por milagre dessa minha amiga Andréia, que foi super generosa e acreditou no brilho do olhar, na vontade de realizar as coisas. O objetivo da minha exposição era fotografar mulheres brasileiras que fossem exemplos de sucesso lá. Ao mesmo tempo que eu estaria fotografando, eu estaria aprendendo na ativa a fazer retratos, né? Que era uma coisa que eu já gostaria de fazer, porque eu estava com interesse de buscar energia além do que os olhos podem ver, que é isso que eu faço até hoje, na verdade, né? Ali era a base. Então eu escolhi duas mulheres para começar a estrear esse equipamento, essa história, que eram duas mulheres totalmente diferentes umas das outras, ambas brasileiras, né? Uma era a Cláudia. A Cláudia, ela representava joias e relógios suíços em Londres. Ela tinha um escritório em Primrose Hill, que é o lugar onde eu mais queria morar na vida, assim, tipo, aqueles atores famosos moram lá, já andando na rua, cruzei com Jude Law, sabe, essas coisas assim. Então é um lugar maravilhoso, onde você tem uma montanha verde, que você vê Londres lá, lá embaixo. Então é realmente lindo o lugar. Uma mulher de sucesso, reconhecida, vendia os relógios suíços em lojas chiquérrimas de Londres, né? Então era um grande exemplo de uma batalhadora que batalhou pelo lado do luxo, que batalhou e era reconhecida, né? Então não só isso, mas todas as vezes que eu conversava com a Cláudia, que até hoje ainda converso, que eu conto algum projeto para ela sempre tem palavras de incentivo, de acreditar, de realmente ter certeza do meu talento, né? Na verdade, ela sempre ressaltou isso, ela sempre incentivou isso. Então eu via na Cláudia essa história de realmente uma pessoa que te incentiva, né? E na Vera eu via, era uma mulher que era mãe de uma menina que trabalhava naquela empresa de transferência de dinheiro que eu trabalhei, essa que estava me patrocinando, né? Ela era uma senhora, bem senhora já, e a filha dela trabalhava ali no departamento financeiro e ela, como não tinha nada o que fazer, precisava trabalhar para ganhar dinheiro lá em Londres, ela vendia comidas brasileiras. E era um sucesso, sabe assim, as primeiras experiências de street food, de comida de rua, porque ela vendia numa barraquinha e era uma fila de gente querendo comer coxinha. Você imagina você comer coxinha em Londres naquela época, não era uma coisa que você tinha assim para vender, né? Então a mulher era um sucesso, ela descobriu através do talento dela de cozinhar e tal, como trazer pra gente, nós brasileiros que morávamos fora, aquele gostinho de casa da mãe, sabe? Porque parecia que ela estava fazendo até pra filha dela, de tão carinhoso e tão delicioso que era aquele processo. Então você consegue imaginar o caminho que eu comecei a dar na busca das pessoas que eu queria? Eu não estava atrás de celebridade, ou de gente famosa, ou de gente que era exemplo de sucesso por ser rica, né? Tanto é que eu peguei uma que era um grande sucesso como empresária e outra que era uma vendedora de comida de rua, mas que era extremamente feliz no que estava fazendo, que era esse o grande lance que eu estava buscando. E foi justamente na hora que eu comecei a fotografá-las que eu tive uma ideia maravilhosa, que era, eu gostaria de dar para cada mulher que eu fotografasse uma palavra que representasse o sentimento do meu encontro com ela. Então não necessariamente era o que representaria ela na totalidade, mas o meu encontro com ela e a conversa que eu tive com ela, o quanto essa mulher me inspirou em algum sentido, né? Então, por exemplo, com a Cláudia foi integração, porque ela era uma brasileira casada com um italiano, vendendo nas lojas de luxo mais poderosas de Londres, quer dizer, ela era uma mulher totalmente já integrada
ao comércio, à sociedade, à história de como aquela cidade funcionava no segmento de luxo, né? E para Vera eu dei a palavra de sabor. Por quê? Porque era esse sabor que trazia essa memória afetiva que a gente carrega com a gente na vida, né? Então começou assim a produção das fotos, né? Encontrando essas mulheres, entendendo as qualidades de cada uma e colocando essas palavras que representavam esse sentimento que eu tinha ao encontrá-las, né? Nesse momento também eu defini que gostaria de fazer a exposição, né, a abertura da exposição daí 3 meses. Isso é super importante, gente. Se vocês estão fazendo algum projeto na vida de vocês, você sabe o quão importante é você ter uma data limite. Porque quando você começa a fazer uma coisa, eu vou fazendo, enquanto estiver pronto eu vou mostrar, parece que nunca fica pronto. Mas se você dá uma data de limite, que em inglês a gente fala deadline, né? Você simplesmente coloca aquela data e tudo começa a acontecer e você não perde tempo, porque se você determinou que naquela data alguma coisa vai acontecer, adivinha? Acontece. Então eu coloquei essa data e fui procurar um local que lá era muito famoso nessa época que eu morava, que se chamava Guanabara. Guanabara era um bar de ingleses, né? Mas ele era feito para brasileiros. Mas ele não era um barzinho, não. Ele tinha uma área de shows, ele era grande, ele era bonito, sabe? E ele era muito bem localizado ali em Covent Garden, né? Que é um local bacana. Então eu fui conversar com o Ala, que eu conhecia na época, porque eles anunciavam na revista que eu trabalhei. E isso também é muito importante, gente. Nenhum passo que você está dando na sua vida agora é à toa. Porque eu não sabia, na época que eu trabalhava no jornal, na época que eu trabalhava na empresa, que tudo isso, toda essa bagagem que eu fui juntando ao longo da vida lá, ia me ajudar agora no meu projeto. Então talvez hoje você está fazendo alguma coisa que você não vê o porquê, mas lá no futuro você vai juntar essas peças todas. Não faz sentido? Veja bem, eu conheci esse cara, dono do Guanabara, por causa do jornal que eu trabalhava, né? Então eu fui conversar com ele para poder fazer a exposição lá, né, nesse local, porque seria ideal, porque era um público brasileiro grande e qualificado, né? Então eu cheguei lá e expliquei para ele todo o processo, que eu gostaria de fotografar mulheres que eram exemplos de sucesso, mas exemplos de alma de sucesso, não exemplos de celebridades ou de dinheiro, e que isso seria maravilhoso expor dentro da casa dele, porque ela era muito frequentada por ingleses, e eles também conheceriam um pouco mais, tiraria o estereótipo, né, da mulher brasileira no exterior, né? Ele amou o projeto, Eu falei, cara, então eu queria fazer aqui nesse local, eu vou envelopar, né, criar uma galeria aqui na entrada dessa história, todo mundo vai passar por essa exposição, e eu gostaria muito que tivesse um coquetel de lançamento, né? Imagina eu, naquela época, tentando juntar dinheiro para viabilizar, eu já pensava no coquetel. Isso também é importante vocês anotarem, porque eu pensava grande. Mas eu pensava grande, acreditando que o negócio ia acontecer. Sabe o que ele falou para mim nesse dia? Ele falou que ele gostou tanto, mas tanto do projeto, que ele me daria o local para poder fazer, né? E todo o coquetel de abertura. Ele me daria todo o coquetel de abertura. Gente, olha, não sei se vocês têm noção do quanto custa fazer um evento desse, mas se você vai fornecer bebida, salgadinhos que seja, na hora que está passando ali a história, isso não é barato. Então quando ele ofereceu isso é porque ele entendeu que para ele, economicamente e para o negócio dele, seria muito interessante ter a marca dele associada em todo o material de divulgação que eu faria, todas essas pessoas que eu traria até o local no dia desse evento e outros vindouros para poder assistir à exposição, e com isso ele me ofereceu esse coquetel. Isso é um grande patrocínio. Então eu já tinha o patrocínio da LCC, que era a empresa de Money Transfer, eu já tinha tido os equipamentos quase por milagre, que a minha amiga Andréia tinha me dado, e agora eu tinha um local já para fazer com coquetel. Isso era muito grande. Agora não é aí que acaba, só fica melhor. Sabe o que esse Alan, dono do Guanabara, falou para mim? Ele falou, Luke, você sabia que a Brahma, que é uma cerveja brasileira, está entrando no mercado inglês? Eu falei, não acredito que ela está vindo para cá. Nossa, que legal, né? Que bacana. Mas aí ele falou, você precisa entrar em contato com um representante aqui, porque provavelmente ele vai se interessar.
porque eles acabaram de entrar no mercado. Tipo, não tinha nem um mês que estava chegando no país. Imagina, né? Então você vê como é que são as conexões. Quando você faz alguma coisa que você realmente acredita, não só aquela pessoa compra a ideia de você, como ela te ajuda também a trazer outras peças para compor essa história que você nem imaginava. Eu, por exemplo, nem imaginava que a Brahma estava chegando lá. Pois eu consegui então marcar um encontro com um representante que também era inglês. Fizemos uma reunião, expliquei para ele o projeto, como era importante valorizar o brasileiro para poder mostrar também da onde vinha essa cerveja, né? Isso era muito importante, que ele estaria associado a todo esse mundo brasileiro para mostrar para os ingleses também, que não era uma coisa nichada, né? Bom, o cara amou o projeto, mas aí veio aquela história de novo. Ah, que legal, mas eu não tenho dinheiro. Nessa hora, presta atenção também se você está fazendo algum projeto. Não é porque o cara falou que não tem dinheiro que você precisa acreditar que ele não tem dinheiro. Entendeu? Talvez ele não tenha dinheiro da forma como a gente imagina, ou da forma como ele pensou e programou, porque, afinal de contas, eu caí de paraquedas na vida do cara, certo? Então eu falei, calma, vai pra casa, pensa, isso que eu tô falando pra você, vai pra casa, pensa, amanhã a gente conversa, porque em inglês, se fala que vai te ligar amanhã, ele liga mesmo, ele não fica falando essa história e depois não te liga não. E aí eu falei, então vai, pensa direitinho, acredita nesse projeto, vai ser muito legal para a empresa, para a marca Brahma e para vocês estarmos juntos nessa história, né? E ele foi, né, para casa e no outro dia ele me liga com uma solução. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Se eu tivesse acreditado nesse cara que falou para mim que não tinha dinheiro na primeira hora que a gente conversou, eu talvez não tinha vibrado essa energia de realmente trazer uma solução, né? No outro dia a gente se encontra lá mesmo no Guanabara e ele explica para mim que ele não tinha dinheiro realmente, mas que ele poderia me dar esse valor equivalente em cervejas. E eu poderia usar essas cervejas no coquetel. Só que tem um detalhe, eu já tinha ganho o coquetel do Guanabara. Como que eu ia gastar o dinheiro, né, que ele estava me dando elas por elas, sendo que é muito importante notar que nessa época, quando eu estava montando a exposição, você monta a exposição, mas você também precisa sobreviver, né? O profissional que está realizando precisa viver naqueles dias, tem gastos para isso. Então, o dinheiro do patrocinador, eles seriam não só para os custos para se pagar, mas também para o profissional que está produzindo, né? E eu falei, poxa, mas eu já tenho coquetel, como é que eu vou fazer? Nisso que eu estou falando, e é isso que eu estou tentando explicar para vocês, gente. Todas as vezes, e tudo que eu tenho falado aqui para vocês, tudo está relacionado entre nós e a conexão que a gente tem com esse mundo divino, com essa crença que a gente tem, seja lá o nome que você der, seja lá qual religião que você tiver. Eu estou falando sobre essa relação que é essa onda do bem, conectada com uma onda do bem, que ela vai buscar e vai atingir pessoas e situações para te ajudar, se você estiver fazendo com o coração limpo, para poder fazer o bem para quem você estiver fazendo. Então isso é a base de tudo o que eu venho conversando com vocês aqui no canal. Pois nessa hora foi mais uma prova de que isso funciona. Porque eu estou ali conversando com ele, ele me ofereceu alguma coisa que eu não esperava, me ajudaria, mas eu precisava resolver aquilo e vinha andando o Alan, o dono do Guanabara, ao nosso encontro. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo. Ele podia ter falado naquela hora, da forma mais normal do mundo, que qualquer empresário provavelmente falaria, que, então já que ele está te dando, então não preciso dar. Foi eu que te indiquei ele. Ele poderia falar isso. Só que eu estava vibrando numa outra energia, gente. Numa energia de que, gente, vamos juntos realizar isso, né? Porque eu estava fazendo tudo sozinho, né? Não tinha ninguém assim pra gente tá falando. E sabe o que o Alan me falou nessa hora? Ele olhou para mim e falou assim, você vai dar cervejas para ele? Vou. Eu compro as cervejas dele e vendo aqui. Ele transformou aquilo que era o que o cara não tinha, que era dinheiro, mas era cerveja, em dinheiro. E ao comprar a cerveja, ele conseguiu me dar em dinheiro vivo, para que eu pudesse seguir nas próximas semanas a construção da exposição, porque afinal de contas, o custo para realizar isso ainda ia ser muito alto, porque eu ainda ia ter que pagar as impressões, envelopar aquilo tudo, fazer os panfletos, fazer os cartazes, divulgar essa história na mídia. Existia aí um custo alto a ser realizado, mas não,
todas essas pessoas pareciam que estavam se unindo. O que eu sentia com toda a verdade do meu coração é que parecia um time sendo formado. Já tínhamos eu, a LCC, a Andréia que me ajudou, agora a gente tinha o Guanabara e tinha também a Brahma do meu lado. Então parecia já que era um time de pessoas buscando. Lá no início, logo quando eu comecei a contar aqui a história do episódio para vocês, que eu falei que fotografei 2 mulheres, eu não falei para vocês que para cada mulher que eu fotografo, eu tinha que ter uma autorização de imagens, né? Porque a gente assina para autorização de imagens. Eu me lembro exatamente do momento em que eu pegava essas folhas em branco, que ainda não tinha o nome da pessoa que estaria, porque eu ainda não sabia quem era, e ficava olhando para aquelas folhas, imaginando quem seriam essas pessoas que viriam, atraindo essas pessoas que me diriam alguma coisa. Eu não queria fotografar por fotografar. Eu dava o nome a essas pessoas porque a cada pessoa que eu encontrava, eu enxergava alguma palavra para ela, tanto que eu dei o sabor e dei integração. Né? Então, quando você for fazer alguma coisa, e, por exemplo, eu estou ali com papel em branco, joga a sua energia em cima disso, atraindo as pessoas certas, porque parece que essa onda vai trazer essas pessoas para você. Isso também funciona nos patrocínios, funciona nas parcerias, funciona porque quando você está fazendo uma coisa que é realmente bacana para você e para os outros, as pessoas sentem e elas entram, e isso não causa dificuldade, o que é muito diferente de você fazer uma coisa só pelo dinheiro. É por isso que eu digo para vocês, faça alguma coisa que você tem amor, que você tem tesão, que você quer fazer, porque isso é que vai quebrar barreiras, é isso que a pessoa vai sentir que ela quer fazer parte, e não simplesmente alguém que quer pagar um sonho que você teve, porque na verdade ninguém quer pagar nada, muito menos um sonho dos outros. Não é verdade? Então espero que vocês tenham entendido esse primeiro processo, porque agora que esse time começou a se formar, vocês começam a entender de que eu não estou sozinho e que eu estou, na verdade, lançando essa energia para que a gente forme aqui um grupo, tanto de pessoas que eu vou fotografar, quanto as que vão me ajudar no processo de financiar essa história. Gente, eu falei para vocês da outra vez e eu falo de novo. Se vocês estão me assistindo, principalmente esses episódios mais longos que vocês ficam até o final, é porque saibam que essa energia está chegando aí em vocês. E se ela está chegando é porque você chamou. E se você chamou é porque ela vai te despertar em coisas que você está precisando, querendo e desejando. Tá bom? Muito obrigado por a gente estar junto. Se puderem, compartilhem, escrevam um comentário. Quero saber se vocês estão entendendo esse processo dessa espiral mais forte desse momento. E sigamos juntos, que no próximo episódio vocês vão até chorar de tão lindo que vai ser. Tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu!